E aí, fala pessoal, beleza? Tudo bom? Ó, vamos recomeçar e dar andamento aí aos nossos trabalhos com o oitavo ano. A gente demorou um pouquinho porque a gente estava esperando chegar este material aqui, ó, que é o material do governo do estado de São Paulo, que os meus alunos do governo do estado de São Paulo, lá em Suzano e em Ferraz, também estão utilizando, tá certo? Nós fizemos aqui mais ou menos uma marcação das primeiras páginas, mais ou menos parecido com aquilo que vocês vão encontrar nas primeiras páginas desse caderno do aluno. Então, quando você receber esse caderno do aluno, você coloca já o seu nome, a data que você pegou o caderno do aluno já está na primeira página, e aí a gente já vai poder dar continuidade a esse trabalho, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre porcentagem, e vamos usar uma tabelinha aqui que tem no caderno do governo. E esse aqui nós montamos para você poder compreender o que é que está acontecendo aqui em cima, tá certo? Então nós temos o seguinte aqui, ó, na porcentagem, seriam valores formais que nós vamos trabalhar. Nós temos a linguagem natural, a forma fracionária, forma decimal e a forma percentual. Aqui nós temos, ó, 20 centésimos ou 20% na forma natural. Bom, 20 centésimos seria quem? Seria essa fração aqui, 20 sobre 100, numerador e denominador. 20 sobre 100 é 20 centésimos. Na forma decimal seria 0,20, tá certo? E na forma percentual seria 20%. Bom, de onde é que vem esse 0,20 aqui? Bom, 0,20 nada mais é do que a divisão de 20%. Se eu pegar 20 e dividir por 100, o que vai acontecer aqui? Ó? 20 dividido por 100, o 20 é menor, então vem aquele recurso de colocar o zero aqui e aqui 0, logo, aqui 2 vezes 100, 200 e 200 menos 200, nada. Repare que aqui dá 0,2, percebeu? Ah, professor, mas 0,20 ou 0,2? Querido, 0,2 e 0,20 é o mesmo número. Só que nós, por uma questão de trabalharmos com a base 100 de porcentagem, nós vamos levar em consideração dois números depois da vírgula. Então aqui deu 0,2, mas para eu ter dois números depois da vírgula, eu acrescento o que aqui? O zero. E que não modifica em nada naquela notação ali da divisão. Bom, 0,2 nós não vamos usar, nós vamos usar 0,20. E toda vez que aparecer o número depois da vírgula, com dois algarismos depois da vírgula, os dois algarismos que aparecerem aqui é o número referente à porcentagem que eu estou querendo calcular. Ou seja, 20 sobre 100 na forma fracionária é a mesma coisa que 0,20 na forma decimal e que corresponde também a 20% na forma percentual. Aí, na tabelinha, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que agora olhar esses 50% e tentar completar esses dois aqui, ó. Como é que fica na forma decimal e na forma fracionária? Olha, 50%, eu falei para você, no caso do 20%, eu utilizei os dois números depois da vírgula. Então, aqui vai ser o quê? 0, vírgula quem? 50. Que são os dois números depois da vírgula que eu utilizo como referência, assim como aconteceu no 0,20, que dá 20%, 0,50, 50%. Tá certo? Bom, 0,50, se eu voltar e olhar o que aconteceu aqui, ó, do 0,20 para cá, que seria 20 centésimos, ou seja, 20 centésimos na forma decimal 0,20, então 0,50 é o quê? 50 centésimos também, porque eu estou usando dois números depois da vírgula. Então, usando dois números depois da vírgula, eu volto para 50 sobre 100. Os alunos do oitavo ano esse ano já aprenderam isso aí comigo. A gente até aprendeu uma regrazinha de transformar número decimal em fração em número decimal. Só que agora nós vamos fazer uma relação com a ideia da porcentagem, tá certo? Olha o que vai acontecer aqui. Eu não tenho 0,75? Bom, 0,75, dois números depois da vírgula. Qual seria a forma fracionária? 75 centésimos. Centésimos porque tem dois números depois da vírgula. E 75 centésimos vai dar 0,75 e que só pode ser quantos por cento? 75%. Tá legal, pessoal? Então vocês vão pegar isso aqui, usar isso aqui para poder complementar a tabela que está incompleta lá. Então vocês vão completar com essa ideia aí que eu acabei de passar para vocês. Agora, olha, dá uma olhada nisso aqui, ó. Nessa situação onde nós vamos usar as ideias da forma fracionária e da forma percentual para entender como que elas incidem sobre esse valor do TV de LED que custa R$ 2.400. Um TV de LED aí deve ser mais ou menos aí um TV do bom
né, Smart e tal, com 4K e tudo isso que vocês gostam aí. Bom, 1/4 de 2.400, já tinha trabalhado isso com vocês em aulas anteriores. Como é que a gente calcula 1/4 de 2.400? 1/4 de 2.400, a regrinha é a seguinte, você vai pegar 1/4 vezes o valor de 2.400, o valor de 2.400. 1/4 vezes 2.400. Ora, como é que eu multiplico uma fração por esse número? Os alunos que não lembram. Ora, pense o seguinte, ó. Isso aqui é uma fração, 1/4. O 2.400 é uma fração? Não, coloca 1 só para ter como referência. Você multiplica o de cima pelo de cima. Deixa eu tirar essas bolinhas aqui. Multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 1 vezes 2.400, 2.400, que não muda nada. E 4 vezes 1, 4. Ora, 1/4 de 2.400, então, é 2.400 dividido por 4. E quanto que é 2.400 dividido por 4? Se eu fizer a divisão bonitinho aí, 2.400 dividido por 4, eu pego 24, aí faço 6 vezes 4, 24 para 24 nada, sobrou 2 zeros, 600. Então, quanto que é 1/4 de 2.400? A resposta nesse caso dessa tabelinha aqui, 600. Ora, professor, beleza, 1/4 de 2.400 é 600. E a porcentagem, como que fica? Olha, dá uma olhadinha. Lembra que eu falei para você que 20 centésimos era a mesma coisa que 20 dividido por 100, que dava 0,20 e que dava 20%? A mesma coisa é 1/4. O que eu vou pegar? Eu vou pegar 1/4 e vou fazer 1 dividido por 4. Fazer 1 dividido por 4, eu já acho a forma decimal e a forma percentual. Vamos ver? 1 dividido por 4, então quanto que é? 1 é menor que 4, então aqui vem a regra do zero aqui, 0, vírgula. Bom, 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 sobra 2. Ainda não terminou. 0 de novo aqui não precisa colocar nada, porque eu só pus 1, 0. Então, 5 vezes 4, 20. 20 menos 20, 0. Quanto que deu? 0,25, tá certo? Então, 1/4 de 2.400 deu 600. Mas eu quero saber quanto que equivale a 1/4 na forma decimal e na forma percentual. A forma decimal é essa daqui, ó. Na forma decimal de 1/4, decimal de 1/4 é 0,25, que a gente acabou de achar aí, tá certo? 0,25. Forma decimal de 1/4, 0,25. E a forma percentual é aquela ideia dos dois números depois da vírgula. Dois números depois da vírgula. Quanto que equivale então em percentual? 25%. Ora, 25%. E quanto que é 25% de 2.400? 25% de 2.400... Pessoal, 25% de 2.400, 25% não é a mesma coisa que 1/4? Então 1/4 de 2.400 é 600, então 25% de 2.400 também é 600. Só que eu vou calcular de outra forma. Quando aparecer só a opção de porcentagem, eu vou calcular dessa forma aqui. Eu vou pegar os 2.400 e vou multiplicar por quê? Por 25. Agora vamos fazer uma multiplicação. Olha lá. 5 vezes 0... 5 vezes 0, 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 2, 10, com mais 2, 12. Sinal de mais aqui. 2 vezes 0, 2 vezes 0, 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2, 4. Vou somar aqui 0, 0, 0, 8 mais 2, 10, sobe mais 1, 1 mais 1, 2, com mais 4, 6. Ora, sempre que for porcentagem, eu não tive que usar como referência as duas casas depois da vírgula, no 0,50, 0,75. No caso do 0,25, eu usei como referência também. Então, o que eu vou fazer? Se eu estou calculando 25%, eu multiplico pelo 25, que é o que eu acabei de fazer, e pulo as duas casas depois da vírgula, que são as vírgulas de referência. E acabou virando o que aqui, ó? Acabou virando o quê? 600 também. Ou seja, 1/4 de 2.400 é 600. 1/4 na forma decimal, 0,25.
0,25 equivale a 25%. Ora, se eu for fazer pela porcentagem, eu multiplico por esses 25 e volto as duas casas que eu tinha que voltar aqui, ó. Duas casas depois da vírgula, 600. Tá certo? Na próxima aula, a gente vai fazer uns exercícios aí de cálculo de desconto. Como é que faz o desconto? Olha, se a TV custa 2.400 e eu quero calcular um desconto, e o desconto se fosse de 25%, quanto que eu ia tirar? 600, né? Então, nas próximas aulas, a gente vai passar mais alguns exercícios sobre isso aí, para vocês poderem ir calculando e eu poder auxiliar vocês, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau!